Ogum em minha vida, relatos de fé. Já leu o seu, não? Eu tô lendo o meu, mas eu tô lendo o meu porque eu tive que vir aqui na casa do Pai Márcio para buscar o meu. Então. Primeiro dá um oi para nossos amigos do Grande Axé, né? Bem-vindos a mais um Conversando Com, hoje aqui em Porto Alegre, na casa de Pai Márcio de Ogum Adiolá. Viemos falar sobre o livro e mais um bate-papo informal com o Pai Márcio. Perfeito. Então, Beto, uma boa tarde a todos. Uma boa noite, depende para quem vai ver mais tarde. Bem feliz em receber no Ilê, mais uma vez o grande amigo. E lhe entregar o meu livro contando a história de Pai Márcio. Né? O religioso, o ser humano, o pai, o conselheiro, o sacerdote, desafios, situações, obrigações, desenvolvimento, sofrimento, alegria, felicidade, tristeza, coisas que hoje o iniciado não sabe passar sem culpar alguém, muitas vezes até a sua própria fé. Por isso o nome Relatos de Fé, porque a fé está acima de tudo e normalmente hoje as pessoas colocam tudo acima da fé. Sim, qualquer probleminha básico do cotidiano às vezes basta, né? Sim. Ser pai de santo é tentar recuperar o irrecuperável e entender o que ninguém mais conseguiu desvendar. Bonita frase. É assim mesmo? É. Lembrando que eu tenho hoje 45 anos e me sinto uma criança aprendendo religião todos os dias, com os mais novos, com os mais velhos, aprendendo religião nessa nova era que a modernidade se tornou, né? O batuqueiro, muita coisa mudou, mas mesmo assim, sempre tentando aprender e não perdendo a fé e a essência do orixá. Bom, é claro que quem quiser saber o conteúdo do livro pode adquiri-lo, né? Mas vamos contar um pouquinho do que tem no livro, um pouquinho da sua história. Claro, eu venho de uma família bem humilde. Meu pai e minha mãe eram de religião, se separaram. Cada um, somos entre dois irmãos. Cada um ficou com um filho e eu fiquei morando com meu pai. Nesse período, meu pai casa novamente e a esposa é evangélica. E eu sou afastado da religião porque fui batizado desde bebê por problema de saúde. Nesse meio tempo acontecem várias situações que eu acabo saindo de casa por ser espancado pela minha madrasta e vou morar com a minha mãe e sou espancado pelo meu padrasto e vou parar embaixo de uma ponte, morando com os pescadores em Tramandaí. Isso com que idade? 11 anos para 12 anos. Então hoje tu para e pensa assim, né? Isso quem me falou foi uma pombagira. Sou uma figueira, que é onde a mesma copa que existe em cima, existe embaixo. Tanto de aprendizagem como de vivência, né? Então, alguém que veio do nada, debaixo de uma ponte, se tornar o sacerdote dia a dia, assim como eu procuro me tornar. É gratificante para mim saber que eu venci a violência, o abandono, a homofobia, que nem existia essa palavra na minha época, a tendência de ser uma pessoa ambiciosa em querer aprender. Sei que de repente eu não sou o melhor filho de santo, mas sempre me fiz presente no momento que era necessário. Até hoje, né? Venceu como ser humano, venceu materialmente também, religiosamente. Sim. Uma casa com quantos filhos de santo hoje? Hoje 86, já tive 120, né? Houve algumas situações que aconteceram, que alguns filhos abandonaram a religião ou abandonaram a casa, e novamente voltamos à fé. E a fé, às vezes, a gente não fala só no orixá, né? Mas a fé na pessoa que segura a tua cabeça, a fé na pessoa que está ao teu lado no momento que tu mais precisou, a fé na índole daquela pessoa que tu escolheu no momento de fragilidade, que quando tu precisou ela te amparou, e aí no momento que aquela pessoa errou contigo, ou por discordância de maneiras e gosto, tu abandona aquela pessoa. Ter fé. Fé é uma palavra que não fala só em religião, mas no geral em si.
Então hoje eu tenho 86 filhos de santo. E eu não vou negar que eu gosto do que eu faço, eu gosto do que eu pratico. Vivencio 20 horas por dia, tudo isso com o maior prazer, porque o Ogum me dá sempre força para vencer o meu dia a dia e ajudar as pessoas que batem a porta de Ogum. O senhor começou de uma maneira bem difícil, né? Porque sair da rua para onde chegou hoje não é fácil, né? Nesse tempo todo, nunca aconteceu assim de pensar em desistir, dizer, não é por aí, vou achar outro jeito, vou dar outro jeito na vida. Como está no livro, quando morreu a minha filha. Eu perdi uma menina com 8 meses e eu tinha 16 para 17 anos, então fui pai muito jovem e abalou, tanto que eu levei um tempo afastado, me conectei novamente à religião e eu passei muita fome, Beto, mesmo depois homem, adulto, pai de filho, que eu tenho meu menino de 25 anos, eu passei muita fome, muita necessidade. E o Exu que eu tenho, ele dizia assim, são situações que eu tinha feito na vida que eu estava colhendo ou que eu precisasse ter fé e acreditar que aquilo iria passar. Tanto que não existe mal que nunca se termine e o bem que nunca se acabe. Lembrando que tudo aquilo que a gente tem de bom também um dia vai se acabar. O Exu que hoje está com quanto tempo de assentamento? 28 anos. 28 anos de chegada, 25 anos de assentamento. Pai Zé, do Pai Xangô, vivo, sacerdote da cidade de Tramandaí, foi o primeiro sacerdote a cortar do seu Tiriri, com a presença do falecido Pai Xamim. Tiriri que foi um dos incentivadores para criar esse livro, não foi? Sim, Beto, até nós havíamos conversado muitas vezes, eu tenho alguns outros livros feitos por mim, um pouco compilado, um pouco trabalhado sobre a minha vivência, tanto como Umbanda, Exu, banho, simpatia, erva, orações. E eu, como já relatei outras vezes contigo, eu sempre tive muito medo da represália das pessoas te cobrar o, sei lá, o comércio do livro das apostilas, né? E aí o Tiriri pediu para mim fazer diferente, contar a história do Pai Márcio. Quem foi o Pai Márcio, da onde veio o Pai Márcio, como o Pai Márcio foi. Ah, o ser iluminado que nunca errou. Mentira, quem lê o meu livro vai ver que eu pequei, que eu errei, fui bom filho, fui mau filho, fui inadimplente. E ali relata o sofrimento do ser humano tentar ser algo bom para ajudar todos aqueles que batam a porta, no mesmo tempo me moldar, homem, ser humano, sacerdote. Eu tive a guarda da minha filha com 2 anos e pouquinho, me tornar um homem, pai, mãe, criar uma menina, totalmente oposto, né? Da vivência do ser humano, saindo da rua, tendo que me casar, formar uma família, para conseguir sustentabilizar um caminho, sendo que meu temperamento era totalmente diferente do que eu sou hoje, e os meus primeiros filhos sabem bem disso. Essa época da rua foi com 11, 12 anos, hoje está com 45, então foram mais ou menos 33 anos aí. Isso. Mas que pelo jeito parece 60, né? Não, graças a alguns estou bem. Não, parece 60 por os muitos acontecimentos, né? Sim. E a vida é isso, né? É uma questão não, de aparência nem diz que tem 45, né? Guri ainda, né? Mas se olhar a barba das preocupações e as coisas que passamos, está branco. Esse tempo até deixei o cabelo crescer. E eu, se eu deixar o cabelo crescer, fico grisalho. E acredito que a gente é pai, né? A gente é pai, pai carne, né? Meus filhos sanguíneos. A gente é pai espiritual das pessoas que batem a porta da casa da gente. A gente é pai do problema das pessoas, muitas vezes dos clientes. E muitas vezes eu me preocupo até com o cliente que joga um bus e muitas vezes está passando por uma necessidade. Às vezes eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. Muitas vezes uma vela acesa no quarto santo, na Umbanda, no Exu. E às vezes aquele cliente não alcança aquele objetivo no momento que ele necessita de tanta rapidez, como assim eu já passei, de ter arroz com arroz para comer. E
não acontecer como quer. Sabe que eu tenho um filho, Beto? Ele é vivo, mora em Criciúma, Abraão do Paixapanã. E eu digo a todos, eu passei a fase do arroz. Tudo que tu imagina que mistura com arroz eu passei. E o último elemento, eu e o Abraão morávamos juntos, nós comíamos arroz puro com molho de pimenta e farinha de mandioca. A pimenta e a farinha de mandioca era do Exu. Nós tirava do Exu para comer. E teve uma época que daí o Abraão casou, foi morar com a família dele, e eu nunca vou esquecer que um dia eu estava desempregado, com fome, e eu abri a panela, tinha arroz mofo. Eu só tirei o mofo e comi o resto. Então eu passei todas as situações que Ogum não me castigou. Eram situações que eu precisava passar, coisas que eu precisava fazer e não fiz e protelei, coisas que eu precisava arrumar e não arrumei. Precisava mudar a minha postura como homem, como pai, como ser humano. Por isso que eu falo, todos os dias serve de aprendizagem. E nunca cobrei do pai algum, nunca cobrei do Exu. E ao contrário, ele chegava e dizia, diz pro meu neguinho que ele precisa ter fé, que as coisas vão passar. Diz pro meu neguinho procurar alguém para ajudar. Diz pro meu neguinho procurar o caminho dele, que ele precisa voltar e regredir por inadimplência também, como filho de santo, como eu falei, que a gente erra também. E achou pessoas que o ajudassem? Sim, sim, bastante. Mãe Nores foi uma mãe maravilhosa que abriu meu terreiro em 2000, né? Não permaneci muito tempo na casa dela por temperamentos, né? E ambos eram mais jovens e também ambos de Ogum, né? De Ogum. Também passei pela casa do pai Paulinho, cortou pro meu Exu, tenho obrigação dele na minha casa, mas não conseguia me encontrar por função do candomblé, eu não conseguia separar só o Exu do candomblé. Já tinha obrigação de nação lá na casa do pai Zé pro pai Ogum Adiolá, então não conseguia separar uma coisa da outra, porque hoje até falei para um filho, no candomblé São Jorge no candomblé Ogum é Santo Antônio. Isso. E para nós é São Jorge. Como é que eu ia dizer para meus seguidores, para meus filhos de Umbanda, que eles tinham que esquecer que São Jorge era Ogum e que Santo Antônio virava Ogum? Que o dia de Ogum seria na terça-feira e não na quinta, então eu não conseguia me adaptar a isso. Aí muito chorando, pedindo a Ogum, passei pela mãe da casa da mãe Marisa da Manhãçã, não fiz obrigação, só fiquei encostado, não consegui me encontrar. E aí fui parar na casa do Pai Jado, que é onde eu me formei o que eu sou hoje. Tudo que eu tenho hoje, graças a Jado do Paixapanã, o Biodã, da cidade de Tramandaí, Tilodeu Oxalá, meu Exu Centro, tudo no livro, bem comprovado, sem uma vírgula, assim, de mudança. Tanto que eu estive agora na festa do João, meu pai, meu amigo, meu conselheiro, o senhor João Caveira, e falei, João, 50% desse livro é a história do seu filho, o senhor e eu dentro dessa casa. É claro que caminhos foram feitos para caminhar, palavras do seu Exu. E estamos aí, galgando um caminho para com que logo mais à frente publicar meu livro de Umbanda, publicar meu livro de ervas, publicar meu livro de Exu, publicar meu livro relacionado à nação com a permissão do meu futuro Babalorixá hoje, que é o Pai Jado de Ogum, e juntar todas essas pessoas que passaram na minha vida para dar um complemento aos novos livros que irão vir. Quem comprar esse livro, além de conhecer a história do pai Márcio, vai ter também um incentivo para ser uma pessoa melhor, para vencer na vida? Claro. Ou vencer-se a si mesmo, aos seus problemas, né? Eu acho que o maior inimigo que nós temos somos nós. Nossa vontade de querer fazer, nossa vontade de tentar entender que a gente precisa mudar, nossa vontade de querer entender que o ser humano que muitas vezes a gente escolhe como sacerdote não é 100% perfeito, não é uma pessoa iluminada por Deus 24 horas. Nós temos nossos momentos de explosão, nós temos nossos momentos de erros, nós temos nossos momentos de ideias diferentes, né? Então, tu está lidando com o ser humano, mas a tua fé naquela pessoa, a tua fé no teu sagrado, a tua fé que tu deposita no teu espiritual para com que haja um caminho, não pode se perder. Tanto que eu uso uma palavra muito aqui na minha casa, que quando alguém senta aqui na minha mesa do búzio, e algum diz no búzio, faço uma obrigação e eu digo para aquela pessoa tem que fazer alguma coisa e a pessoa pergunta o que eu vou fazer, eu sempre falo, isso é normal.
Se tu passou o portão, se tu passou um cruzeiro, se tu veio até a porta da minha casa, se algum permitiu que tu entrasse, é para alguma coisa eu tenho para te dizer, para te ensinar, para te encaminhar ou fazer por ti. E é isso aí, seguir o caminho da fé, do teu destino e encaminhar a tua vida através dos orixás. Pai Márcio, onde os amigos podem adquirir o livro? Eu tenho algumas leva agora comigo, já é o terceiro pedido que eu já estou encaminhando, mas eu acredito que eu não vou ficar vendendo muito tempo em mãos, porque eu sou muito bondoso. Se alguém chegar aqui e disser para mim, paga semana que vem, eu estou tentando doutrinar o não. Então, às vezes acaba virando despesa, e sabe que para publicar um livro desse não é barato. Então, mas tem nas plataformas online, na Amazon, Americanas, Magalu, Magazine Luiza, mais umas 2, 3 plataformas que ainda não estou conectado com elas, e mais o livro online pela Amazon, que também acabei de já receber. Então, tem várias plataformas de conectar ele e acredito que logo estará nas livrarias também. Nós vamos deixar os links, então, no descritivo de todas essas lojas Sim. virtuais que o senhor já falou aí, né? Isso é um recado para os nossos amigos? Olha, o livro ele é um incentivo para o iniciado ou até mesmo para aquelas pessoas que acham que tudo tem que ser como tem que ser e nada pode ser ao contrário. Eu não me acho um grande pai de santo, eu tenho grandes espelhos à minha volta em função a grandes sacerdotes, talvez até mais histórias, de repente, se fosse escrever, daria o dobro do meu livro. Mas eu digo que o livro ele é um incentivo dos tropeços para com que muitas vezes as pessoas não passem nem a metade do que eu passei e acham que a religião não está boa. Então, o livro ele é um incentivo disso. Eu acredito que não é só comprando meu livro, mas será que o que está passando, ou que tu vai passar, ou que precisa passar, realmente é culpa do santo ou é culpa de ti? Mudar a tua atitude, mudar o teu jeito de pensar, tentar se rever no espelho, tentar fazer uma reflexão sobre isso. O meu conselho é isso, entendeu? E se for ler alguma coisa, eu falei ontem para uma filha de santo minha, procure pegar pessoas conhecidas, até para tentar entender. Não adianta ler um livro de alguém que fala do Quito, fala de Angola, fala de religião, para ter um embasamento de religião e chegar na nossa vivência no Sul, não ser nada daquilo que a pessoa espera ou daquilo que a pessoa pratica, né? Até porque existe bastante mistura, né, Beto? Então, como eu falo para os meus filhos, tem que entender a minha cartilha, ler a minha cartilha, entender as minhas regras, né? A história das regras já deu assunto, né? Ler o costume da casa, entender como é feita a nossa pipoca e é através deste meio que a gente se encontra. Então tá aí. Quem quiser uma boa amarração amorosa, não tá no livro, não. Tem que vir aqui conversar com o Pai Márcio. Talvez, Beto, talvez daqui a um tempo eu até já tenho, né, livros de feitiço. Já vai começar os pedidos aí, hein? Tem livros de feitiço, tem livros de banhos, tem livros de magia, tem livros de sacudimento, tem sim trocas de umbanda com folha, com fruta, tem. Mas, como eu falei, preciso ainda ter o aval de algumas pessoas que estão à minha volta, porque eu não me governo, né? Eu tenho ainda um pai de santo bem vivo, espero que dure muito tempo. Tem pessoas que estiveram à minha volta me ensinando. Então, tanto que quando eu fiz esse livro, eu fiz um print de cada texto, mandei a todos, pedindo o agô, a licença, pedindo a opinião, para com que eu conseguisse fazer essa obra. Então não é só pegar um papel, uma caneta, escreve ali, pipoca com mel e 7 maçã e adoça. Não. Até porque quem convive comigo sabe que eu sou muito chato, né? Pra mim, tem que ter o porquê. Por quê? Qual a oração, qual é o dia, qual é a lua, qual é a hora. Não é só a pipoca e a maçã. Tem a magia. Quem quiser concordar e dizer que o Pai Márcio é realmente muito chato, lê o livro primeiro. Quem acha que ele não é chato, lê também. Isso aí. Perfeito. Obrigado, Pai Márcio. Beijo para todo mundo. Que os orixás abençoe e que algum leve um bom caminho. E espero que goste. Quem for ler o livro, manda lá no direct mensagem dizendo o que achou. Também aceito críticas. Sim. São bem-vindas. Construtivas são sempre bem-vindas, né? E que algum esteja sempre em nossas vidas. Axé.